étnica, não temos unidade, nós temos diversidade cultural extremamente rica. Como nós conseguimos conviver com isso? Aqui convivem todas as religiões, eu respeito a sua e você respeita a minha. Essa é a regra democrática. As decisões políticas e as deliberações políticas, uma coisa, a decisão individual e a deliberação coletiva, tem que buscar exatamente essa forma consensual de sobreviver. Nós estamos... vejam os conflitos que se estabelecem, por exemplo, depois da criação do Estado de Israel, entre israelenses e palestinos. Se não encontrarem uma maneira de sobreviver, vão usar sempre a regra do olho por olho, dente por dente. E essa regra leva a que todos fiquem cegos e desdentados. Nesse jogo, há custos e há riscos. Qual é a fronteira do equilíbrio? Em que tangente esses elementos se encontram para chegar ao equilíbrio dessas decisões? É esse equilíbrio que permite a existência da democracia representativa. Nós temos, aqui o caso do Brasil, 513 deputados, 81 senadores. Esses 513 deputados tomam decisões para 180 milhões de brasileiros. Então, há sempre um risco, há riscos envolvidos nisso. Se eles tomassem decisões só para eles mesmos, não existiria esse risco, porque atenderia o interesse de todos. A mesma coisa ocorre com o custo de decisão. Nós temos custos externos, riscos externos e custos decisórios. Se um parlamento demora 1, 2 anos para aprovar uma lei, né, esse risco decisório é alto. Porque, às vezes, a sociedade não pode esperar. Veja o caso, por exemplo, que você estabelece um tributo. Se o executivo propõe um determinado imposto, um determinado tributo para a sociedade, para custear as suas atividades, se a aprovação desse tributo leva 3, 4 anos, isso pode gerar um déficit. Então, esse risco tem que ser conciliado com esses custos, riscos e custos. Se 10 pessoas tomam decisão para 10 pessoas, o risco é nenhum. E se 10 pessoas tomam decisão para 10 pessoas, o custo também é baixo. Agora, se 10 pessoas tomam decisão para 1 milhão de pessoas, evidentemente que os riscos são muito grandes. Porque esses 10 podem não ser representativos dos interesses desse 1 milhão. Como se faz isso? São duas curvas que se cruzam. Então, é preciso diminuir a incidência de uma das curvas e aumentar a de outra. Esse ponto de interseção é que permite que, numa democracia, 513 deputados tomem decisões para 180 milhões. Né? Um Congresso não pode ser excessivamente grande, porque não pode admitir 10 mil pessoas, como se fazia na Grécia Antiga, que é a democracia direta, né? Nem pode ser tão grande que custe a tomar essas decisões. Então, essas duas coisas têm que ser equilibradas. Isso é que se chama também a busca do consenso, né? O cálculo de consenso reside nisso, exatamente encontrar maneiras de equilibrar custos e riscos. Professor, nós estamos vendo que a instituição parlamento tem lá sua sistemática de formular suas decisões, de tomar suas decisões. É o parlamento, é o poder legislativo. O governo, por sua vez, também tem a sua forma de chegar a uma política pública, de formular uma política pública. Mas existe aí um momento de interlocução, de interseção dessas decisões, aonde as decisões nascem obrigatoriamente, sempre num parlamento, sempre num governo, ou existe esse equilíbrio na hora de formular uma política pública? O governo é chamado, o parlamento é alertado, existe esse diálogo para chegar à decisão? É fácil de nós entendermos como se chega a essa decisão se nós compreendermos que cada poder do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, tem as suas funções específicas. A função do governo é formular políticas públicas. A função do parlamento é aprovar ou rejeitar ou modificar essas políticas públicas. E a função do judiciário é julgar
se essas políticas públicas são coerentes com a Constituição, ou seja, se são constitucionais ou não. Então veja que o processo de tomada de decisões num país, num Estado, é extremamente complexo, porque envolve 3 poderes. Um poder formula, o outro poder aprova ou desaprova e o outro poder julga se isso é ou não constitucional, se isso afeta ou não os direitos individuais. Então você pergunta, onde nascem as políticas públicas? Elas podem nascer no parlamento também. Elas podem nascer até mesmo no judiciário, quando ele propõe as suas próprias reformas. Então veja que há uma participação de todos os poderes. E por isso é tão difícil tomar decisões políticas. É o caso da nossa reforma política, vem sendo discutida desde que o Brasil se tornou independente. E, no entanto, nunca estamos satisfeitos. Sempre estamos buscando aprimorá-las. E assim são as políticas públicas, a política previdenciária, a política de educação, a política de saúde, todas as políticas setoriais passam por esse processo. Como o país se desenvolve, as aspirações são muito grandes e o país cresce, tem que se conciliar essas políticas às modificações por que passa o país, as modificações econômicas, modificações sociais, a população que envelhece, a população que é mais jovem, tudo isso está envolve as políticas públicas e está envolvido nas políticas públicas. Por isso é tão complexo esse processo decisório. Mas ele é fascinante se você pode exercê-lo numa democracia em que todos cheguem a um acordo comum. Professor, estamos chegando ao final da nossa aula e é a hora do personagem. Quem é o personagem de hoje? Hoje, Débora, não teremos um personagem, teremos 2 personagens. E são 2 personagens também fascinantes, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. São 2 italianos que viveram 2 séculos. Nasceram no século XIX, viveram parte da sua vida no século XIX e grande parte no século XX. Eles são autores de uma teoria famosa, a teoria das elites, ou a teoria das elites do poder. O que é elite? O que eles denominam elite? Essa definição não foi encontrada por nenhum dos 2. Foi encontrada por um administrador que se chama James Burnham, e vamos falar dela já. O que eles criaram é uma afirmação muito corrente. Eles dizem, em toda a sociedade, seja ela qual for, há sempre uma minoria que governa e uma maioria que é governada. Então veja que ele já começa a destruir a noção de que a democracia é o governo das maiorias. Ele mostra que as elites que exercem o poder são sempre minoritárias. E as elites, os que não são elites e que não exercem o poder são sempre governados. E o que é essa elite? A elite, disse e definiu James Burnham, a elite pode ser intelectual, religiosa, de qualquer natureza, política, econômica, etc. Então, ele definiu de uma maneira interessante. Elite é a parte da sociedade que se apropria da maior parte do que é apropriável. E essa elite se apropria do poder político. E quem não é elite se sujeita a esse poder político. Essa foi a grande contribuição da teoria das elites, desses 2 italianos ilustres, economista e sociólogo, que até hoje discute-se se é ou não procedente. E para encerrar a nossa aula, fique com as dicas dos estudos complementares. Até a próxima aula. Até a próxima, professor. Até a próxima aula.